Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson, do Logos Apologética, o seu detonador de mitos, né, também. E estamos aqui hoje para mais um vídeo aí, no caso, né, pedido pelos leitores, né, temos aí um leitor, né, que pediu também aí uma resposta, né, a uma alegação aí, né, que uma moça chamada Juliana, né, então Juliana falou, alegou que o livro de Atos, né, as ações de Paulo ali em Atos, entram em contradição com as epístolas de Paulo, né, mais especificamente de Gálatas. Né? Será que isso é verdade, pessoal? Então estamos aqui para mais um vídeo, né, respondendo, né, detonando, né, mentiras religiosas, respondendo aí, né, os céticos também, dando uma resposta bíblica e histórica, né, a isso tudo aí. Tá bom, pessoal? Desde já peço para que vocês inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e compartilhem seus grupos, seus amigos aí, tá? E eu recomendo também que isso tudo que vocês estão vendo aqui, que vocês querem ver mais respostas, que vocês querem ver tudo mais, está aqui no nosso manual das questões polêmicas da Bíblia. O link oficial está na descrição, tá bom, pessoal? Então nós estamos aqui no blog do Logos, tá bom? E estamos aí com mais um artigo. Acabei de publicar aqui, fresquinho, né? Muito bom, exclusivo. Eu trago aqui informações para vocês de primeira, né? Estamos aqui respondendo, né? O livro de Atos entra em contradição com as epístolas de Paulo, né? Atos entra em contradição com as epístolas de Paulo. O estudioso agnóstico do Novo Testamento, Bart Ehrman, ele de novo, né? Nós vemos aí que muitas das alegações desses céticos aí, né, que vocês veem no YouTube, né, esses vídeos simplistas, alguns simplistas, vêm muito dele, né? E como tem outro lá, o rapaz lá que fica falando que Jesus é uma invenção dos romanos, dos flavianos. Essa ideia dele vem de um livro do tal do Joseph Atwill, que não é levado a sério por nenhum historiador, né? E esse pessoal do YouTube fica falando e passando desinformação para os outros. Certo, pessoal? Ó, Bart Ehrman diz: o livro de Atos, no Novo Testamento, contém informações historicamente não confiáveis sobre a vida e os ensinamentos de Paulo. Em seu livro Jesus Interrupted, que deve ser que é aquele quem Jesus foi, quem Jesus não foi, Dr. Ehrman fornece 5 exemplos de contradições que existem entre as cartas de Paulo e Atos. Olha só, pessoal, fresquinha essa resposta, hein? Ehrman escreve: essas são apenas algumas das discrepâncias que se pode encontrar quando se lê Atos horizontalmente contra as cartas de Paulo. Muitos outros podem ser descobertos. O que eles mostram é que não se pode confiar em Atos para detalhes completamente precisos quando descreve a missão dos primeiros apóstolos, como Paulo. E pessoal, eu peço para que vocês, recomendo aqui para vocês, peço para que vocês conheçam, né, para quem quer e se interessa se aprofundar mais, o curso de formação teológica essencial, certo? Está aqui o link oficial somente pela postagem do blog, vocês podem fazer aqui. Esse link oficial, não vão pelo Google, não comprem outro lugar, somente façam aquilo pelo nosso blog, tá bom, pessoal? Se vocês patrocinam o meu trabalho, eu trago mais conteúdo para vocês, que dá trabalho pesquisar, dá trabalho trazer, certo? Quer ter mais conhecimento bíblico e teológico, aprendendo de forma simples o que é essencial. Vocês podem ver aqui, tá bom? O link está aqui. Como essas contradições são as 5 que ele escolheu a dedo para seu livro, ele deve sentir... Pessoal, aqui eu não vou ler o artigo todo, talvez, tá? Eu vou dar mais repassada aqui para vocês verem o artigo aqui, lá, né? No blog do Logos. Ele deve sentir que elas são algumas das melhores. Se os exemplos mais fortes não são realmente contradições, então isso nos dá uma boa razão para duvidar de Ehrman, não de Lucas. Né? Aqui, lembrando que Lucas é considerado um historiador, até mesmo por historiadores como seculares, como Norman Sharon White. Tá? Primeiro, a ligação do Ehrman. Após a conversão de Paulo, ele foi diretamente a Jerusalém para conferenciar com aqueles que eram apóstolos diante dele. Iniciando, Ehrman cita Atos Gálatas, né? 1, 16 ao 20. Agradou-me revelar seu filho a mim, a fim de pregá-lo entre os gentios. Não consultei imediatamente a ninguém, nem subi a Jerusalém aos que foram apóstolos antes de mim. Mas fui para a Arábia e voltei novamente para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para avistar Cefas e fiquei com ele 15 dias. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, exceto Tiago, irmão do Senhor. No que estou escrevendo para você, diante de Deus eu não minto. Ehrman então escreve: esta declaração enfática de que Paulo não está mentindo deveria nos fazer pensar. Ele é completamente claro. Ele não consultou outros após sua conversão, não viu nenhum dos apóstolos por 3 anos e, mesmo assim, não viu nenhum, exceto Cefas, Pedro e Tiago, irmão de Jesus.
Isso torna o relato encontrado no livro de Atos realmente muito interessante, pois, de acordo com Atos 9, logo após a conversão, Paulo passou algum tempo em Damasco com os discípulos e, quando saiu da cidade, dirigiu-se diretamente a Jerusalém, onde se encontrou com os apóstolos de Jesus. Aqui está a citação. Em todos os aspectos, Atos parece estar em desacordo com Paulo. Ele passou algum tempo com os cristãos imediatamente, como está em Atos, ou não. Paulo. Vamos ler Atos 9, 23 ao 25 cuidadosamente por nós mesmos antes de aceitarmos a palavra de um erudito. Depois de muitos dias, os judeus tramaram matá-lo, mas Saulo soube do plano deles. Eles estavam vigiando os portões de noite para matá-lo, mas seus discípulos o pegaram de noite e o desceram por uma abertura na parede, baixando-o em uma cesta. Quanto tempo de um período é muitos dias? Olhando para outro lugar, lemos que muitos dias podem durar até 3 anos. Dê uma olhada em 1 Reis 2, 38 ou 39. E Simei disse ao rei: o que você diz é bom. Como meu senhor o rei disse, assim farás teu servo. Assim Simei viveu muitos dias em Jerusalém. Mas aconteceu que, ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Áquis, filho de Maaca, rei de Gate. E a viagem para a Arábia? Lucas não menciona isso, mas isso não necessariamente contradiz a história de Paulo em Gálatas. Esta viagem pode ter acontecido dentro dos muitos dias de Lucas em Atos 9, 23, e Lucas não sabia ou não mencionou. Mas vamos pensar sobre isso por um momento. Se Atos foi escrito por alguém sem acesso à história da conversão de Paulo, por que ele o colocou no caminho de Damasco de todos os lugares? Damasco nem aparece com destaque no resto de Atos. Mas se Lucas está usando Gálatas, ele não teria colocado Damasco em sua história, deixando de fora a viagem de Paulo à Arábia ou a passagem de 3 anos. Ou Lucas é cuidadosamente desonesto ao incluir um pequeno detalhe, como Damasco, ao mesmo tempo em que é um grande erro ao deixar de fora a viagem à Arábia. Ou esta correspondência casual sobre Damasco mostra que Lucas sabia sobre Paulo, além de sua carta aos Gálatas. Certo, pessoal? Então aí a primeira, a ligação. Tá? Segundo, as igrejas da Judéia conheciam Paulo? A respeito de Gálatas 1, 21, 22, Herman escreve: aqui novamente Paulo é bem claro. Algum tempo depois de se converter, ele foi a várias igrejas nas regiões da Síria e da Sicília, mas ainda era desconhecido de vista das igrejas da Judéia. Isso surpreendeu alguns estudiosos como estranho. De acordo com o livro de Atos, quando Paulo estava anteriormente perseguindo as igrejas em Cristo, eram especificamente as igrejas cristãs na Judéia e Samaria. Porque os cristãos nas igrejas que ele havia perseguido anteriormente não sabiam como ele era? Ele não estava fisicamente presente entre eles como seu inimigo antes? De acordo com Atos, sim. De acordo com Paulo, não. Atos 8, 1 ao 3 mostra que Paulo estava perseguindo a igreja de Jerusalém, não toda a região da Judéia. Atos 8:1 diz que os crentes em Jerusalém foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Eles muito provavelmente teriam contado aos outros cristãos que conheceram sobre as perseguições de Paulo. Isso significa que os cristãos da Judéia teriam conhecido Paulo por sua grande e má reputação, mas não necessariamente de vista. Isso não seria tão difícil de pensar, certo? Terceiro, Paulo foi a Atenas sozinho? Aqui está Herman novamente. Lucas novamente parece ter errado alguns detalhes. Quando Paulo escreve sua carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, ele indica que depois de levá-los à fé e fundar uma igreja entre eles, ele viajou para Atenas, mas ele estava preocupado com a nova igreja incipiente, então enviou seu companheiro Timóteo de volta para ver como os Tessalonicenses estavam indo. Em outras palavras, Timóteo acompanhou Paulo a Atenas e depois retornou a Tessalônica para ajudar a edificá-los na fé. O livro de Atos, no entanto, é igualmente claro. Ali nos é dito que depois que Paulo estabeleceu a igreja em Tessalônica, ele, Silas e Timóteo fundaram uma igreja na cidade de Boreia. Os cristãos de lá enviaram Paulo para a costa, mas Silas e Timóteo ficaram para trás. Paulo passou a enviar instruções para que Silas e Timóteo encontrassem com ele quando pudessem. Ele viajou para Atenas sozinho e se encontrou com seus 2 companheiros somente depois de deixar a cidade para Corinto. Esta é outra discrepância difícil de resolver. Ou Timóteo foi a Atenas com Paulo, ou não.
Paulo, segundo Tessalonicenses 1. Esta chamada contradição é um molho muito fraco. Vamos ler 1 Tessalonicenses 3, 1, 2 por nós mesmos. Portanto, quando não pudemos mais suportar, quisemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e colaborador de Deus do Evangelho de Cristo, para estabelecer e exortar na sua fé. Né? Paulo não nos conta como ele chegou a Atenas. Todos esses versículos dizem que Timóteo estava com ele em Atenas em algum momento. Também sugere que Paulo esteve em Atenas por algum tempo antes de enviar Timóteo de volta. É por isso que ele escreve, quando não aguentávamos mais. Agora vamos olhar para Atos 17, 14, 15. Diz, então os irmãos imediatamente enviaram Paulo a caminho do mar, mas Silas e Timóteo permaneceram lá. Aqueles que conduziram Paulo levaram até Atenas e depois de receberem a ordem de Silas e Timóteo para irem até ele o mais rápido possível, partiram. O livro de Atos relata claramente que uma palavra foi enviada de volta, dizendo a Timóteo para se juntar a Paulo o mais rápido possível. 1 Tessalonicenses 3 diz que Timóteo esteve em Atenas pouco depois. Onde exatamente está a contradição aqui? Certo? Quarto, quantas viagens Paulo fez a Jerusalém? Aqui está Bart novamente. De acordo com o relato de Paulo, o concílio de Jerusalém foi apenas a segunda vez que ele esteve em Jerusalém. De acordo com Atos, era a sua terceira viagem prolongada para lá. Mais uma vez, parece que o autor de Atos confundiu parte do itinerário de Paulo, possivelmente intencionalmente para seus próprios propósitos. Aqui está o que Paulo realmente escreve em Gálatas. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas e fiquei com ele 15 dias. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, exceto Tiago, o irmão do Senhor. E aqui está Gálatas 2:1. Depois de 14 anos, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, levando Tito comigo. Há um debate entre os estudiosos paulinos sobre se o que está escrito em Gálatas 2 é ou não o concílio de Jerusalém sobre o qual lemos em Atos 15. Bart parece pensar que esta é a única interpretação possível. Ele poderia muito bem estar certo que é, mas onde exatamente Paulo diz que esta foi apenas sua segunda visita? Atos 11 diz que entre as duas viagens de Paulo, ele foi a Jerusalém para levar ajuda aos prejudicados pela fome. Mas por que Paulo teria mencionado essa viagem aos Gálatas? Não tinha nada a ver com ele se encontrar com os apóstolos sobre a mensagem do Evangelho que ele estava pregando aos gentios. Estou vendo poucas razões para pensar que a afirmação de Bart de que Atos é confiável esteja correta. Mas vamos dar-lhe uma última chance. Quinto, as igrejas que Paulo estabeleceu eram compostas por judeus e gentios? Aqui está Bart uma última vez. De acordo com o livro de Atos, a resposta é um claro sim. Quando Paulo prega em Tessalônica, os judeus na sinagoga chegam à fé em Cristo, assim como os gregos não judeus. Paulo indica claramente o oposto. Quando ele escreve para esta igreja em Tessalônica, ele lembra como ele se converteu da fé em Cristo e fala de como eles se voltaram para Deus dos ídolos, se converteram. Somente os pagãos adoravam ídolos. Vamos novamente olhar para os textos reais em questão. Aqui está Atos 17, 4. E Paulo entrou, como era seu costume, por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, explicando e provando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, dizendo, esse Jesus que vos anuncio é o Cristo. E alguns deles foram persuadidos a se juntarem a Paulo e Silas, assim como muitos gregos devotos e não poucas mulheres de destaque. E aqui está 1 Tessalonicenses 1:9, pois eles mesmos relatam a nosso respeito o tipo de recepção que tivemos entre vocês e como vocês se voltaram para Deus dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A princípio, parece que Herman tem razão, mas parece haver um pouco de excesso de leitura acontecendo aqui. O público de Paulo entenderia que o vós, que se voltou para Deus, vocês, é uma afirmação exagerada. Em uma epístola escrita a um grupo, Paulo está se referindo a uma parte de sua audiência e não a outra. Paulo diz à igreja de Corinto que vocês estão orgulhosos, vós estáis orgulhosos. Mas ele não está se referindo a toda a igreja em Corinto como se estivesse celebrando o pecado dentro da congregação, igreja. Como estudioso do Novo Testamento, Craig Kinnear aponta, a carta de Paulo aos Tessalonicenses tem alusões a ideias que não fariam sentido para os gentios sem familiaridade com o pensamento escatológico judaico.
1 Tessalonicenses 4, 14, 17. Paulo também distingue os crentes dos gentios, cujos caminhos eles não devem copiar, como se até os crentes gentios entendessem que mudaram para um novo estilo de vida. Esses pontos implicam onde pelo menos alguns crentes judeus na igreja poderiam explicar tais elementos a outros, certo? Além disso, quando Atos diz que Paulo raciocinou nas sinagogas por 3 semanas, isso não significa que Paulo esteve lá apenas por 3 semanas. Você verá porque isso é relevante no momento. Em seu livro Hidden in the Plain View, Lydia McGreal aponta que há alguns detalhes interessantes interligados em 1 Tessalonicenses que se relacionam com esses textos. Em 1 Tessalonicenses 2:2, Paulo diz: mas, embora já tivéssemos sofrido e sido tratados vergonhosamente em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousadia em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Posta. Lemos em Atos 16, 19 a 35 que Paulo foi maltratado em Filipos. Ele foi espancado e colocado na prisão, embora Paulo fosse cidadão romano e não tivesse tido um julgamento justo. Paulo até fez com que os oficiais da cidade viessem pedir desculpas a ele e escoltá-lo para fora. De acordo com Atos, para onde Paulo vai a seguir? Tessalônica. Então, tudo isso era muito novo para Paulo quando ele chegou lá. E você pode apostar que os tessalonicenses ouviram tudo sobre isso. Assim, enquanto Lucas se concentra nos convertidos judeus e gregos tementes a Deus, se ele estivesse apenas copiando o primeiro Tessalonicenses, ele teria deixado claro que os adoradores de ídolos estavam incluídos em seu número. Ele teria deixado mais claro que Paulo estava na cidade tempo suficiente para que os tessalonicenses soubessem sobre sua ética de trabalho duro. É interessante notar, no entanto, que Paulo raciocinou com os judeus no sábado, então ele provavelmente estava trabalhando no mercado pelo resto da semana, pregando o evangelho de quem quisesse ouvir. Veja lá em Atos 17, 17. Tenho certeza que isso incluiria alguns idólatras. Além disso, Paulo, de maneira incomum, critica os judeus em sua correspondência. Pois vós, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Pois vós sofrestes as mesmas coisas de seus próprios compatriotas, como eles sofreram dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e nos expulsaram, e desagradaram a Deus, e se opõem a todos os homens, impedindo-nos de falar aos gentios, para que eles possam ser salvos, de modo, como sempre, para preencher a medida de seus pecados. Mas a ira finalmente caiu sobre eles. 1 Tessalonicenses 2, 14 ao 16. Em outros lugares, Paulo ora fervorosamente por seus parentes judeus incrédulos. Então, o que há aqui? Os tessalonicenses saberiam a resposta para isso, pois Atos 17, 5 a 9 descreve que os judeus espalharam um boato de que Paulo estava pregando contra César. Eles provocaram um tumulto com a ajuda da ralé e o expulsaram da cidade. Então eles seguiram Paulo até Bereia e usaram as mesmas táticas prejudiciais lá. Mas, como vimos, o livro de Atos é independente de 1 Tessalonicenses. Mas esses detalhes se encaixam perfeitamente. Os tessalonicenses não precisariam de uma explicação sobre a indignação de Paulo. Eles testemunharam seu problema de perto e um deles, Jasão, foi arrastado para isso. Isso vai contra a reclamação anterior de Barthes de que o relato de Lucas e as cartas de Paulo não combinam bem. Eles parecem ir juntos muito bem, permanecendo independentes um do outro. Lucas explica perfeitamente por que Paulo teria falado tão fortemente contra os judeus aos tessalonicenses, bem como por que ele falou de seus maus tratos em Filipos. Certo? Conclusão. Com os 5 principais exemplos de contradições de Barthes entre as cartas de Paulo e o livro de Atos, vimos que seu caso negativo simplesmente não é fundamentado e não nos dá uma razão para desconfiar de Lucas como algum tipo de historiador não confiável e desajeitado que não se preocupa com a precisão. Na verdade, os historiadores reconhecem que Lucas acerta em muitos detalhes históricos sobre as viagens de Paulo, como listado aqui. Né? Então vocês podem ver, nós temos aqui o site, vamos dar uma passadinha, temos aqui o site do Is Jesus Alive, e vocês podem ver 84 razões porque nós sabemos que Lucas, né, foi um viajante, né, companheiro de Paulo. Né? Vamos dar uma passadinha aqui, certo? Pulinho aqui, né? Mais uma vez respondendo ao Bart, né? Isso é interessante, certo? Vamos ver se a gente consegue abrir aqui.
Tá? Se qualquer coisa, pessoal, eu posto este artigo lá para vocês, tá bom? 84 fatos históricos de que Lucas está correto. Então aqui nós temos olha, 84 pontos de que Lucas está correto, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem, depois eu posto isso aqui no blog do Logos, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Estamos aqui vendo, ó. O historiador clássico Colin Hammer, né, afirma que dezenas de fatos que confirmam isso, né, em seu livro. Então vocês podem ver lá, certo, pessoal? Então, há uma boa razão para o renomado classicista E.M. Blacklock, né, E.M. Blacklock, ter observado que, pela precisão dos detalhes e pela evocação da atmosfera, Lucas está, de fato, com Tucídides. Os Atos Apóstolos não são produto de má qualidade de imaginação piedosa, né, mas um registro confiável. Tá aí, pessoal. Em quem vocês vão confiar? Em historiadores, em fontes acadêmicas seguras, autoridades, né, pessoas estudiosas, ou palpiteiros, né, de YouTube, como chama no caso. É interessante. Esse pessoal usa aí livro do Bart Ehrman, mas não mostram estudiosos e autores que também refutam, respondem a Bart Ehrman. Eu acho que é uma via de mão única esse pessoal segue. Porque lembrando, pessoal, esses naturalistas aí, alguns marxistas, né, eles têm uma visão naturalista. Por isso que eles negam qualquer coisa da Bíblia. Porque é interessante que eles não duvidam, não fazem essa mesma análise crítica, histórica, de outros personagens e autores da antiguidade. Certo? Mas por que só pela Bíblia? Só com a Bíblia? Porque a Bíblia também menciona eventos sobrenaturais. E é por isso que vai de encontro à visão naturalista deles. Então, pessoal, isso não é uma honestidade intelectual. É importante você ir às evidências, examinar as evidências. Certo? Então é isso, pessoal. Se vocês querem ver mais respostas aqui, se vocês querem que eu poste mais, dá trabalho produzir vídeos, pessoal. Peço apoio de vocês. Eu tenho que parar, fazer, pesquisar. Peço para que vocês curtam os vídeos, tá? Eu quero que os vídeos aqui tenham mais visualizações, ajudem o canal, tá bom? Porque assim eu posso postar mais respostas. Eu tenho muita coisa boa para fazer. Eu quero falar sobre ciência e tudo mais, mas eu preciso que vocês apoiem o canal. Aí, tá bom? E lembrando que eu recomendo, se vocês querem saber mais respostas aqui, o nosso manual aqui está na descrição. Certo, pessoal? Um abraço e até mais.